Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula. Hoje nós vamos continuar falando do Siemens. Então hoje eu vou utilizar o quadro porque eu quero falar um pouco sobre as três linguagens que você utiliza, para programar o PLC da Siemens, que é o STL, o Ladder e o FBD. Então eu vou fazer uma demonstração aqui bem prática, mostrando para vocês como que é essa linguagem, que você pode encontrar aí. Se você está usando um CLP que já é programado por alguém, você pode então encontrar uma dessas três linguagens. E eu vou falar um pouco sobre elas. Então basicamente, a gente está acostumado muito a trabalhar com Ladder, Então vamos supor que você tem aqui uma instrução da seguinte maneira: eu tenho um contato aberto da entrada em 0.0, comandando a saída que é 0.0. Isso aqui em Ladder, Você sabe que se essa entrada ativar, ela vai ligar essa saída, a saída que é 0.0. Você pode encontrar ela também em FBD. FBD são blocos lógicos, Igual quando você estuda eletrônica digital, você tem blocos lá de operação lógica OR, operação lógica AND, inversora. Então, o FBD utiliza esse tipo de linguagem. Então, nesse caso aqui, essa instrução aqui, ela pode ser uma AND ou uma OR, porque ela é de apenas uma entrada, tá? Então, se eu fosse fazer aqui em FBD, no caso do Siemens, ele utiliza o padrão, alemão da linguagem digital. Então, as portas lógicas, por exemplo, a porta lógica E, vou fazer aquele ali como se fosse uma lógica E. Ele é representado aqui com um quadradinho e um E comercial, tá? Então, a entrada é em 0, 0, então, entre 0, 0. E na saída ele coloca um símbolozinho de igual. E aqui em cima vai ter o que? 0.0. Então, se você vê isso aqui, pode ser uma AND ou pode ser uma OR. No caso aqui, poderia ser uma AND ou pode ser uma OR, que coloca o símbolo de maior ou igual a 1. Tá? Então, maior ou igual a 1 seria a OR. E a AND é o I comercial. Se esse contato fosse barrado, vamos supor que fosse contato invertido, aqui seria invertido aqui, ó. Ele aparece um inversor, só uma bolinha. A bolinha está sempre na entrada, você não tem como colocar um inversor na saída, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso. No caso, eu vou até deixar ele com o inversor lá, já invertido, e vou mostrar aqui agora, no caso, se eu fosse fazer essa mesma lógica em STL. Em STL, é como se você estivesse tirando a expressão de uma equação lógica. Então, isso aqui é uma entrada lógica, aqui é o I00, aqui é o AND, só que ele está barrado, Então, eu colocaria aqui, ó, ele aparece aqui assim com dois pontinhos. AND, que é o A. Como tem a bolinha aqui, inversor, então negado, AND not, e 0.0 é igual a Q0.0. Então, gente, você pode ver que a lista de instrução, muita gente não gosta, de mexer, porque até para você tirar um defeito é muito difícil. Mas para o programador que já está acostumado a trabalhar com STL, é muito mais fácil para ele programar, desenvolver um programa rapidinho ali em STL, porque ele vai gastar menos linhas de programa para desenvolver. Você consegue, se você fizer desse jeito, em uma linha de programa, você consegue no próprio Step Set converter. Eu quero visualizar essa lógica em FBD, eu quero visualizar essa lógica em Ladder. Então você consegue, através de um comando lá, eu quero visualizar em FBD, eu quero visualizar em STL, eu quero visualizar em Ladder. Você consegue converter todas as três, tá? Só que é o seguinte, dependendo da forma que foi feito o STL, você não vai conseguir converter. Por exemplo, se eu tivesse colocado aqui uma outra instrução acionando uma outra saída, ou seja, eu estou utilizando duas saídas em uma mesma network. Então, em Ladder é impossível você usar duas saídas independentes, utilizando apenas uma network. Você consegue colocar duas saídas desde que elas estejam ligadas paralelamente, tá? Agora vamos fazer esse daqui, ó. Vou até inverter esse contato aqui para a gente ficar com uma instrução AND e uma instrução inversora, tá? Então, no caso aqui, essa saída, ela depende desse contato e desse contato. Então, isso aqui é uma instrução AND, ou seja, depende dessa entrada e dessa entrada para essa saída ligar. Então, eu vou fazer aqui o quê? Um bloco AND. A gente já viu que o AND lá é o E comercial, O AND. O I00 ele entra direto, sem inverter. E o I01 ele entra barrado. Então, o I01 vai ser com um inversor, ok? A saída vai ser igual Q0.1, ok? Então, fiz a conversão do programa Ladder para bloco lógico. Vou fazer de bloco lógico para STL. Então, eu vou fazer aqui, tirar a equação lógica. Então, vai ser AND desse contato
AND NOT desse contato igual a esse contato. Então vai ficar assim, ó, AND e 0.0, AND NOT e 0.1, AND NOT e 0.1 igual que 0.1, igual que 0.1, ok? Então se eu fizer essa linha aqui, vamos supor na primeira network, fizer essa outra linha na segunda network, eu consigo converter esse e converter eles em todas as três linguagens. Agora eu poderia ter feito essa linha todinha aqui junto com esse primeiro, que eu ia ter os dois segmentos todos em uma network só. Aí eu não iria conseguir converter ela para as outras linguagens, tá? Então, gente, mais um exemplo que eu tenho aqui é uma associação paralela. Olha, aqui eu tenho essa aqui ou essa condição ou essa para ligar essa saída. Então essa saída aqui, ela não depende de uma E. Eu não tenho que estar essa aqui e essa aqui dentro para poder acionar essa saída. Eu tenho que estar com uma OU, né? Então aqui, quando eu for passar ela para bloco lógico, eu vou usar a porta OU. A OU, como eu falei, é um símbolo de maior ou igual a 1, que a Siemens coloca lá, que é o padrão o padrão alemão, né? Das lógicas digitais. Né? No caso aqui, quando você aprendeu lá na escola, né? No curso de eletrônica digital, ele usava uma porta mais ou menos assim, né? Ó. A porta O era mais ou menos assim. Não sou muito mestre em desenho, né? Mas era tipo isso aqui. Isso aqui é a norma americana, tá? Então, isso aqui você não vai encontrar no PLC da Siemens, tá? A Siemens é uma empresa alemã, então ela utiliza aqui a norma alemã. Então, é OU de quem? Ó, o 0.0 não está barrado. Se não está barrado, então é direto. E 0.0 e, né, o OU fazendo OU com o 0.1 também não está barrado. Se tivesse barrado, era só colocar a bolinha. Agora eu venho aqui igual que 0.2, ok? Então tá aí aquela descrição, aquele ladder ali, né, aquela lógica ladder aqui em bloco lógico. Vou mostrar agora em STL. Em STL, ao invés de eu usar A de AND, né, instrução AND, instrução E, vou usar O de OR. Né? Então vai ser a porta é ou e 00, ou e 01, igual a que é 02. Tá? Então vai ficar assim, ó, O e 0.0, O e 0.1, igual que 0.2. Ok? Então, isso é para mostrar para vocês, né, que você pode encontrar esses três tipos de linguagem de programação aí, né, esses três tipos de forma de você fazer a programação no Step 7, né. Então, eu vou mostrar para vocês agora um exercício aqui com uma linguagem, com um ladder um pouco mais complexo, para você ver que realmente dá um trabalhinho para fazer essa conversão. Então, gente, para concluir nessa videoaula, eu vou fazer aqui para vocês um exemplo com um circuito um pouquinho mais complexo, né. Então, vamos supor que eu tenho essa lógica lá, né, em ladder. Não se refere a nada, né? É uma lógica que você pode, né, criar lá no seu programa, só para a gente poder fazer a transformação dela em FBD e depois em STL, tá? Então, basicamente, eu tenho que analisar a lógica num todo. A minha saída, ela é ativada, ela depende de quê? Ela depende desse contato, com certeza ela depende desse contato, e ela depende desse conjunto completo aqui. Então, ela depende de um contato e desse conjunto completo aqui, ó. Então eu posso falar que a saída ela depende disso e disso. Então a saída vem de uma porta AND de duas entradas. Então eu vou ter aqui, ó, vou colocar aqui uma AND, vou até fazer ela mais para cá, para ficar com mais espaço do lado de lá que a gente vai precisar. Então a saída mesmo, que é o Q00, a saída mesmo, que é o Q00, ela depende de quê? De duas entradas. Uma entrada, né, é esse conjunto aqui. A outra entrada é essa própria entrada em 0.2. Então eu posso colocar aqui a ordem, gente, se eu colocar em 0.2 aqui e esse bloco aqui, ou inverter e colocar ele primeiro, essa lógica para cá, isso não altera em nada a minha lógica. Né? A lógica mesmo, ela mantém do mesmo jeito. Porque A AND B é igual a B AND A. Tanto faz. Então, para ficar bacana aqui, né, para a gente entender, ficar melhor aqui no desenho, eu vou colocar então o 0.2 aqui. Então, o 0.2 eu sei que depende dele para a saída ativar.
E depende de quem mais? Depende desse conjunto. Aí vamos analisar o conjunto todo. Esse conjunto aqui, ó, ele depende de quem para ativar a saída? Ele depende desse conjunto aqui, ou desse conjunto aqui, ou dessa entrada. Então aqui é uma porta ou de 3 entradas, tá? Então esse conjunto aqui vai ser aqui, essa ou essa ou essa. Então essa entrada daquela end ali, ó, ela vem de uma porta ou. Então vou fazer aqui uma porta ou, que é o maior igual a 1, ok? Então depende de uma ou. Agora essa ou tem quantas entradas? 1, 2, 3. Então 1, 2, 3. Uma dessas 3, o que é? É o I0.4. Então eu vou colocar ele aqui em cima aqui, que eu quero que ele fazer as outras ficar para baixo. Então o I0.4 é uma das entradas dessa ou, tá? Então essa entrada ou essa, tanto faz se eu mudar a ordem, né? A ou B ou C é a mesma coisa que B ou C ou A, que é a mesma coisa que C ou A ou B, tanto faz, tá? Então essa outra entrada aqui, vamos supor que seja essa. O que é essa lógica aqui, gente? Isso aqui é uma AND, né? É essa e essa para saída ativada. Então eu tenho essa fazendo AND com essa, sendo que essa aqui é barrada. Então a outra entrada aqui dessa OU é uma porta AND. Então aqui vem uma porta AND de 2 entradas, sendo que a I0.0 é barrada. Então eu vou colocar barrado aqui no meu I0.0 e aqui I0.1. Ok? Já essa outra aqui vai ser essa de baixo, que é quem? É o Q00 fazendo uma AND com I0.3. Então, porta AND de 2 entradas. Uma entrada é o Q00 sem barrar. A outra entrada é o I0.3 barrado. Então, inversor. Olha só que bacana que ficou, né? Isso aqui é aquela mesma lógica ali, feita em FBD. Agora nós vamos transformar isso aqui em STL. Vocês vão ver que coisa bonita que vai ficar. Então, para transformar em STL, a gente pega o quê? Tira a expressão da equação do circuito lógico, né? Então, eu vou tirar a expressão aqui, ó. Eu sei que isso aqui é um AND, né? Do I02 fazendo AND com esse conjunto todo aqui. Só que para a gente poder tirar e transformar em STL, é preferível você começar do final para a saída, tá? Você pega do final as portas lógicas e vai para a saída. Por exemplo, aqui nesse ponto eu tenho quem? Eu tenho a AND negada de 0, 0, fazendo AND com I0.1. Então se eu fosse pegar só nesse ponto aqui, ó, vou jogar aqui em cima aqui, ó, ia ficar o quê? AND negado de 0, 0, AND I0.1. Isso seria a expressão nesse ponto. Já nesse ponto aqui, qual seria a expressão aqui? Seria AND de Q0.0 fazendo AND negado de 0.3. Ok? Então eu já tenho a expressão aqui, aqui e aqui é quem? Aqui é o 0.4. Ok? Agora se eu for fazer a expressão aqui nesse ponto, ó, eu tenho a OU de 0.4, então OU e 0.4, então é a letra O, vou fazer de novo aqui, ó, OU e 0.4, fazendo uma OU com quem? Isso aqui não é um conjunto? É um conjunto aqui de AND. Quando eu tiver um conjunto, eu vou colocar ele entre parênteses. Então eu vou fazer, ó, OU, abre parênteses e vou descrever tudo que estava aqui, que é o quem? É o AN e 0.0, A e 0.1. Acabei de digitar o conjunto aqui, eu fecho parênteses da OU. Aí eu vou de novo. OU e 0.4, ou esse conjunto, ou outro conjunto aqui. Então, OU, abre parênteses de novo, outro conjunto, que é o A, que é 0.0, AN e 0.3, fecha parênteses, acabou, ok? Então isso é a expressão que está aqui nesse ponto, tá? Agora vai ficar bonito, agora nós vamos pegar a expressão nesse ponto aqui de saída, que é a expressão que vai ser o meu circuito completo. Então eu vou pegar aqui, ó,
Isso aqui não é uma end? Então, end e 0.2 fazendo o quê? Um end com isso aqui. Isso aqui não é isso tudo que está aqui? Então, isso aqui é um outro conjunto. Então, end, abro parênteses e eu escrevo toda essa expressão aqui que está aqui nesse ponto. Então, eu abri parênteses, vou escrever tudo que está aqui, que é quem? O e 0.4, O abre parênteses, AN e 0.0, A e 0.1, fecho parênteses, depois O abre parênteses de novo, A que é 0.0, AN e 0.3, fecho parênteses. Esse parênteses aqui é dessa ou, né? Ó. Como eu abri o parênteses do end aqui, eu tenho que fechar ele aqui embaixo. Fecho parênteses do end aqui agora. O resultado vai ser o quê? Igual a Q 0.0. Tá? Então, gente, não é uma coisa muito simples de fazer, tá? Mas é assim que é feita a conversão, né, de um ladder para STL para CSF. Aqui, gente, o circuito ainda está simples, tá? Existem operações com temporizadores, operações com contadores. Então, que conselho que eu dou? Se você quer aprender como converter para ladder, para STL, para CSF, você faz a lógica em ladder, que você tem facilidade, todo mundo hoje aprende a programar em ladder. E depois que você fez, converte ela em STL, converte ela em ladder, para você poder ver como que é a instrução nas três linguagens, tá? Nós vamos trabalhar mais com a linguagem ladder, né, que é o mais fácil de trabalhar. Se você trabalha em uma empresa, é um engenheiro de alguma empresa que avalia programas, que você despediu uma empresa para desenvolver algum programa novo para você, eu aconselho trabalhar com o ladder, porque para você dar manutenção, né, para a pessoa de manutenção entender o ladder é muito mais fácil do que você entender o STL, tá? E se você pegar um programa, você, não, vou converter esse programa todo de STL para ladder, vai gerar um trabalho muito grande dependendo de como ele foi feito. Às vezes foi feito tudo em uma linha só, em poucas linhas, poucas networks, né? Que para você fazer a conversão dele vai gerar um programa muito grande, tá? Então eu aconselho você a pedir para desenvolver. Não, quero que desenvolva o meu programa em ladder, tá? Claro que existem algumas funções especiais que elas são feitas apenas em STL, tá? Então, normalmente os programadores dessas grandes empresas aí, esses programas de máquinas de embalagem, máquinas de enchedora de garrafa, você chega lá, a maioria é STL, tá? Então, às vezes é mais fácil você aprender, estudar e aprender o STL do que você querer converter um programa todo de STL para ladder. No ladder você avalia aqui os contatos, se estão ativados ou desativados, vocês já estão acostumados com isso. Aqui no bloco lógico também, né? Eu conheço pessoas que programam muito em bloco lógico. Você também consegue ver se a entrada está em 0, está em 1. Já para você analisar o programa em STL, existe a parte de monitoração dele, que são os resultados lógicos. Você tem que saber se o resultado lógico é 1, se está em 0. Então é uma forma um pouco mais complexa de trabalhar. Espero que vocês tenham gostado, né? Hoje a aula foi diferente, foi aqui na frente do quadro, porque não tem como explicar isso aqui na frente do computador. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o nosso vídeo aí, comentar, que é importante pra gente. E participe dos nossos treinamentos, né? Nós temos o treinamento aí de PLC da IHM, da Delta, PLC e HM Delta, o curso básico, a gente tem o curso avançado, tem o curso Top 10. São treinamentos que vão te dar bases para você aprender a programar um PLC Siemens, programar um PLC Rockwell, tá? Um abraço, muito obrigado, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Até mais!